Olá, olá, olá. Boa noite, pessoal. Olá. Olha só, pessoal, entrando. Estamos com uma turma já ligando aqui no nosso Instagram. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live, mais uma rapidinha. Hoje a gente tem uma convidada, a gente está só esperando ela chegar. A gente vai conversar hoje com a Alicia e olha, tem uma galera entrando. O Gudoli entrou, meu grande amigo Chegud. Olha só, Jéssica Monteiro, Rosibete, Alice Rocar, Mariana Amada, Marta May, enfim, já estou reconhecendo vários nomes que aparecem aqui toda semana. O Gui Ravache está entrando, o Chegud está dando boa noite também, e a Alicinha já está aqui. Alicinha, se quer mandar a solicitação aí, a gente aceita aqui para a gente começar. Então vamos lá, ver se a Alicia manda a solicitação aqui para a gente e a gente já adiciona a Alicia para bater esse papo hoje aqui com a gente. Olha só, tem uma turmona entrando, Joyce, Nil Marques, uma turma grande. Olha só, a Alicinha mandou o request, a gente vai Alicia, e a gente vai começar já mais uma rapidinha. Olha só, e olha a Alicia entrando! Oi, Jairo! Deixa eu ver se eu ajeito Alicia, melhor aqui. Aí. tudo bom? Tudo certo, e Tudo bom? você? Saudades? Nem fale, muito tempo, né? Muito tempo. A última vez presencial, acho que foi em 2016 ou 2017 em São Paulo, né? Pois é, a gente andou se encontrando em Brasília, depois em São Paulo, mas já faz aí um bom par de anos, pelo menos, que a gente não se vê, Alicia. Alguns anos, Jairo. Há E alguns que anos. bom que a Muito gente legal. pode se encontrar num momento bacana, né? Para discutir coisas tão importantes. Muito legal. Pessoal, eu já vou apresentar a Alicia para vocês. Aliás, eu vou deixar a Alicia se apresentar, mas eu queria contar para vocês que essa semana a gente está fazendo uma série de ações, né, em função da semana da visibilidade trans. Né? A gente envelopou o site, não sei se a Alicia já viu, mas a gente envelopou o nosso site essa semana toda com a bandeira do movimento, né? Uma bandeira, aliás, lindíssima, super bonita. Então a gente envelopou o site. A gente está fazendo essa live aqui com a Alicia hoje para dar o pontapé inicial nas ações. A gente estreou uma colunista nova no site também essa semana, Alicia, que é a Desirê Cordeiro. Ela é responsável pelo atendimento dos adolescentes trans no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Ela tem grupos muito legais de meninos trans e de meninas trans que frequentam o IPQ, o Instituto de Psiquiatria, para fazer rodas de conversa, terapia em grupo, toda semana. Eles têm todo o acompanhamento, eles e elas têm todos os acompanhamentos feitos lá. Eu já participei até de um desses grupos em uma ocasião, foi muito legal, fui bater papo com eles sobre sexualidade. Então, essa semana a Desirê estreia aqui a coluna dela. Na sexta-feira, ela apresenta um menino trans que vai escrever um texto na coluna dela. Na sexta-feira, também no Instagram, a gente abre espaço para mais um psicólogo trans de Salvador, o B. Marques, falar aqui com a gente. O B está organizando uma vaquinha para conseguir dinheiro para a mastectomia dele e de um amigo. Então a gente também fala com o B na sexta-feira, a gente dá espaço para o B na sexta-feira, e na própria sexta-feira a gente faz mais uma live com a Glamour Garcia, atriz, né? Teve um papel recente aí numa novela na Globo. Então, assim, são várias ações que a gente está fazendo para falar sobre o assunto, Alicia. E eu queria contar para vocês que eu conheci a Alicia há alguns anos, né, em Brasília. Ela trabalhava no Ministério da Saúde, né, na então coordenação de ISTs, AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde. A Alicia me corrige se eu estiver errado. E hoje a Alicia está morando no Paraná,
trabalhando numa parceria do CDC de Atlanta, junto com a Fiocruz, né? A Alicia, que é farmacêutica. Já dei as boas-vindas e o alô inicial, mas eu queria que a Alicia se apresentasse para a gente. Conta, Alicia. Perfeito. Você consegue me ouvir bem, Jairo? Acho que a E eu acho que a Alicia deu uma travadinha. internet está um pouquinho intermitente. Agora sim. Estava um pouquinho Agora intermitente, voltou, já Alicia. troquei aqui. Perfeito. Agora tá legal. Então, Jairo, tá primeiro te agradecer, assim, imensamente. Você é uma pessoa que eu já admiro há muito tempo. Antes de você me conhecer, eu já te conhecia, né? Não vou dizer que eu sou tão velha assim, porque você lá nos anos 90 já estava no sofá com a Penélope, muita coisa. Eu estava criança, não vou dar um atestado de velhice aqui. Mas meu irmão te assistia muito, enfim. Você desde os anos 90, acho que dos anos 2000, também teve um papel importante. Então, você é uma pessoa de bastante referência. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, você sabe bem do que eu estou falando, a psiquiatria nem sempre exerceu esse papel bacana na vida das pessoas trans. Muitas vezes a tutela, o diagnóstico, acabou afastando as pessoas trans por essa intensa patologização das identidades e das questões trans, acabou afastando as pessoas trans do cuidado de saúde e também dos cuidados em saúde. Então, ver um psiquiatra como você, um sexólogo, um cara que é um influenciador digital, né, atemporal, tá sempre aí se renovando e tal, em diferentes mídias, é muito importante que você abra esse espaço, assim, de voz para nós, de visibilidade, como o próprio nome já diz. É o que eu sempre brinco, enquanto os gays já estão lutando por adoção, por casamento, por leis previdenciárias, a gente ainda está lutando por nome, por visibilidade. O que, infelizmente, talvez a gente viva ainda os anos 80 que os gays viveram, mas é por pessoas como você e tantas outras que abrem esse espaço aí tão importante que a gente pode falar hoje. Então, eu te agradecer, fazer toda essa babação de ovo para realmente te agradecer e parabenizar você por ser esse psiquiatra com uma visão tão diferenciada sobre a coisa e que trata tudo de uma maneira tão leve. Como você bem disse, eu trabalhei por muitos anos, né, praticamente 6 anos, no hoje chamado Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, é um nome polêmico, né, do Programa de AIDS do Ministério da Saúde. Lá eu cuidei da pasta, dentre várias ações, eu fui uma das responsáveis, junto com um grupo técnico, de implementar a nossa famosa PrEP no Brasil. Então, teve o dedo de uma travesti na implementação da PrEP no Brasil. Mas também trabalhei com a pauta de prevenção combinada específica para pessoas trans como eu. Então era isso, uma travesti, uma pessoa trans como eu, ajudando a formular, norteando essas políticas públicas de prevenção do HIV durante esses anos. O atual momento não me permitiu continuar por uma iniciativa própria. Aí poderíamos discutir por muito tempo vários motivos, mas eu decidi estar no Paraná agora, fazer alguma coisa pela minha terra, que é sempre necessário, um Paraná tão difícil, mas também com suas belezas. E estamos aí. Estou atuando muito feliz nessa parceria do CDC com a Fiocruz, como farmacêutica, ajudando na linkagem de pessoas que vivem com HIV e também na PEP e na PrEP. Legal. Alicia, sempre bom falar com você. A gente vai falar um pouquinho sobre PrEP, especificamente estratégia de prevenção combinada para pessoas trans. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta que até chegou para a gente abriu uma caixinha de perguntas essa semana, e aí uma pessoa pergunta para a gente assim, qual a diferença, eu acho que é uma pergunta bem básica, mas é importante para a gente começar. Qual, na tua opinião, é a diferença entre pessoas e pessoas trans? Que diferença é essa? Né? Acho que é legal a gente explicar. E aí, colando nessa pergunta, você se apresenta como uma travesti, né? E aí, assim, talvez explicar para as pessoas por que você não é uma mulher trans e por que você se apresenta como uma travesti, né? Eu acho que talvez esse seja um comecinho legal para esse papo de hoje. Maravilha, Jair. 2 coisas importantes. Até um amigo meu, não sei se foi a pergunta vinda dele, mas um amigo meu até comentou da importância da gente comentar esse tema hoje. E aí, inclusive um beijo para ele, vou nominar, porque é uma pessoa maravilhosa, o Diego Calisto, que trabalhou por anos, também trabalha ainda no Ministério da Saúde. Não sei se a pergunta específica foi dele, mas nesse bate-papo que a gente teve entre nós, ele falou dessa importância. Falei, não, Diego, perfeito, é uma coisa tão básica, mas que é tão necessária a gente falar. O que é a diferença de cis e de trans? É o que eu começo brincando. Você sabe o que é cis? Se você não sabe, então provavelmente você é cis. Quem não sabe o que é cis é porque é cis. O que é a pessoa cis? É aquela que não é trans.
E aí eu amo fazer essa comparação com a farmácia. Nós temos uma matéria que é um cão na farmácia, chamada química farmacêutica. O que é a matéria da química farmacêutica? A gente vê a estrutura química dos medicamentos, né? Para além da farmacologia, a gente vê muito a química dos medicamentos. Faço a comparação com o paracetamol, por exemplo. A gente tem vários tipos de medicamentos, né? De misturas aí, químicas de substâncias. E aí, por exemplo, dos medicamentos, a gente tem aquelas moléculas, pensando molecularmente dos medicamentos, aquelas que são cis e aquelas que são trans. E aí eu falo, por exemplo, do paracetamol, que a gente tem na natureza, né, nos componentes químicos, o cis-paracetamol e o trans-paracetamol. E é claro que o único que funciona é o trans-paracetamol, né? O trans sempre funcionando. E o que significa isso? Que eu faço essa brincadeira de cis e trans com a química farmacêutica. Eles nada mais são do que prefixos que vão dizer o que é cis? Estar ao mesmo lado de e do lado oposto de. Por exemplo, cisjordânia, ao lado da Jordânia. Cisplatina, que é um medicamento, por exemplo, utilizado para quimioterapia, está ao lado da platina. Então, as pessoas cis, como o Jairo, né, a não ser que ele revele hoje que é um homem trans para nós, mas até então, conhecendo ele enquanto um homem cis, ele nasceu, foi dito, Jairo é um menino, o Jairo é um menino. Foi dito que ele nasceu definido como um menino. E isso sempre foi uma verdade para o Jairo. Ele sempre se viu como homem, sempre se portou como homem, sempre se sentiu homem e é o homem que ele é. Então, ele nasceu definido como homem e ele se vê como esse homem. Então, ele é um homem cis. Diferente de mim, por exemplo. Quando eu nasci, há alguns anos atrás, eu fui definida também como um menino. Só que isso não foi uma verdade. E notem que eu não estou dizendo que eu nasci um menino. Eu digo que a medicina, enfim, as pessoas me definiram quando eu nasci que eu era um menino. Mas isso não é uma verdade para mim. Vocês estão vendo uma mulher, eu me porto como uma mulher, você vê o que é se portar como mulher, né? Mas na sociedade eu me apresento como uma mulher, tenho toda a minha documentação retificada como uma mulher. Só que eu fui definida ao nascimento como homem. Então, nasci definida enquanto menino, mas eu me identifico e sou uma mulher. Por isso, trans, em lados opostos. E por que a gente criou? Sempre a questão trans, né? O prefixo trans, ele foi muito mais conhecido. Ah, essa pessoa é trans e essa aqui é a pessoa não trans. E é a brincadeira que a gente faz. A teoria queer, né? Que é a grande expoente da teoria queer, que é a Butler, ela traz esse termo, junto com vários outros autores, da cisgeneridade. Vocês, pessoas cis, nos nomearam. Vocês nos nomearam trans. Então, a partir de agora, a gente nomeia vocês cis. Para não ficar aquela esparrela de dizer, ah, não, essa aqui é mulher de verdade e essa aqui é mulher trans. Não, essa aqui, ela é mulher biológica e essa aqui já é uma mulher trans. Biológica todos nós somos. E, inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu problematizo essas questões biológicas, genitais e cromossômicas para dizer que nós, mulheres trans, somos sim mulheres biológicas. No segundo momento, a gente pode falar sobre isso. Então, essa é a diferença de cis e trans. Cis é quando você é definido ao nascimento como mulher, por exemplo, e você se vê como mulher, você é uma mulher. E trans é quando você, por exemplo, é definida como um menino quando nasce, mas você, na verdade, não é um menino e é uma mulher. No caso, eu, uma mulher trans. E aí o Jairo toca num ponto importantíssimo do porquê que eu me auto-identifico e me apresento sempre vigorosamente muito feliz de dizer que eu sou uma travesti. Daí, de certo, o povo pensa, não, mas espera aí, travesti é aquela pessoa que só se veste de mulher. E a mulher transexual é aquela que realmente é uma mulher, aquela que opera, aquela que faz todo um acompanhamento. Por muitos anos isso foi uma verdade, tanto no campo da medicina como até mesmo no campo social. Só que a gente vem quebrando isso, porque isso acabava estigmatizando aquelas pessoas que não queriam fazer cirurgia ou que não tinham condições financeiras ou mesmo de acesso ao Sistema Único de Saúde para fazer essas cirurgias. Sabe, o Jairo conhece muito, por exemplo, a USP, que é o maior centro de cirurgias hoje no Brasil. A fila de espera da USP, por exemplo, que é um dos centros, chega a 10, 12 anos, por exemplo. Existem pessoas que não podem, por alguma razão de saúde, fazer cirurgia. Vou falar aqui, por exemplo, da hemofilia. Eu sempre brinco, né? Se você corta um pedacinho do dedo, você já tem um risco enorme de hemorragia. Imagina fazer uma dessa que ela é eletiva. Então, tem pessoas que, inclusive, por razões de saúde, não conseguem fazer essa cirurgia. Então, por isso, para a gente quebrar esse estigma, esse preconceito, que travesti é aquela que, na verdade, ela se sente homem, ela se dá bem com o genital dela, e a transexual é aquela que repudia o pênis, que quer operar a todo custo. E também, e mais do que isso, principalmente, a gente tem que lembrar que quem começou todo o movimento social no Brasil aqui foram as travestis. Lá atrás, muitas falam da ditadura militar, mas eu ouso dizer que sim, muito antes da ditadura militar,
A gente já tinha pessoas que eram definidas como meninos, por exemplo, ao nascimento, mas que a sociedade começou a essas pessoas de transviados, de travestidos. Assim como eu digo que hoje vocês nos nomeiam trans, vocês pessoas cis, aquela época é a mesma coisa. A palavra travesti, a palavra transviado, a palavra travestido, também foram as pessoas que começaram a dar para essas pessoas trans. Justamente para tentar diferenciar. Não, mas aquele gay ali, ele é um gay mais hominho. Aquele gay ali é um gay que ele se transveste de mulher, o que não tinha nada a ver. Porque o gay é o gay. Seja ele afeminado, seja ele mais masculino. E ser travesti é ser uma mulher como qualquer outra. Então, lá atrás, essas pessoas foram chamadas de travestis, e antigamente, erroneamente, se falava o travesti, hoje a gente não fala mais isso, é sempre a travesti. E aí, esse termo que foi usado para marginalizar essas pessoas trans, essas travestis, a gente pegou, bateu no peito e mandou pro gol. Então, ele é um termo político, ele é um termo de movimento social, um termo até mesmo antropológico. Eu falo disso na minha dissertação de mestrado. Assim como, por exemplo, existem identidades trans específicas no México, como por exemplo, as muxes. Existem as identidades trans, por exemplo, da própria Tailândia, que são as ladyboys. As ladyboys. Existem tantas nomenclaturas específicas para mulheres trans, principalmente em diferentes países. Aqui no Brasil existem as travestis, que são... Entre ser mulher trans e travesti não há grande diferença, Jair, pessoal. Mulheres transexuais e travestis são praticamente a mesma coisa. Algumas podem operar, outras não podem, umas querem, outras não querem. Somos todas. E a gente se nomeia como travesti justamente para pegar esse título, né, essa alcunha que foi dada pela sociedade, mas para mostrar que a travesti se prostituindo. Mas pode ser uma travesti que esteja no doutorado pela Escola Paulista de Medicina, que é o meu caso, que já trabalhou no programa de AIDS, o maior programa de AIDS do mundo, do Ministério da Saúde. Então, é reforçar esse termo daquelas que começaram tudo por nós. Então, somos travestis com muito orgulho. Legal, Alicia. E Alicia, assim, en passant, ela tocou num ponto que eu acho que também é super importante. Muita gente confunde a história da identidade de gênero com a questão da orientação sexual, né? E acho que a Alicia tocou nesse ponto meio de raspão, mas é uma coisa que é super importante a gente lembrar, né? É diferente, né? A orientação sexual é para onde o meu desejo aponta. E a identidade de gênero é eu me olhando, como eu me percebo, como eu me sinto, se eu me sinto ou não adequado, congruente com aquele sexo biológico, né, que eu nasci e que socialmente as pessoas determinaram uma construção de gênero para aquele sexo biológico, né? Então, acho que vai muito nesse sentido. E outra coisa que as pessoas piram, Alicia, é quando, assim, as pessoas elas acham, né, que, por exemplo, uma mulher trans, né, tem que namorar, tem que se apaixonar ou se apaixona necessariamente por um homem, né? E isso nem sempre é verdade, né, Alicia? A gente tem mulheres trans que curtem, gostam, sentem atração por mulheres. Tem mulheres trans que sentem atração por homens e por mulheres, né? Enfim, né? Eu acho que é legal falar um tiquinho sobre isso. Quer contar um pouco pra gente a tua experiência? Perfeito, Jara. Eu acho que você pegou um exemplo ótimo aqui. Depois você vai entender o porquê. O que acontece? Como que eu gosto de resumir? Como é que eu gosto de resumir a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero? É mais ou menos como você falou, mas eu resumo assim. Orientação sexual é com quem eu quero estar. Identidade de gênero, sou. Então, uma coisa é quem eu sou, outra coisa é com quem eu quero estar. As pessoas cis, então, a gente já aprendeu o que é cis e o que é trans. As pessoas cis, elas podem ser gays. Por exemplo, o Jairo. Vou pegar aqui o exemplo do Jairo de novo. O Jairo, ele pode ser gay. Ele pode gostar de outros meninos. Ele nasceu definido como menino. Ele pode gostar de outro menino. O Jairo, ele pode gostar de mulheres. O Jairo pode gostar de homens e de mulheres. Então, isso pode fazer com que o Jairo seja gay, com que o Jairo seja hétero, com que o Jairo seja bissexual, ou ainda existem aquelas pessoas que eu chamo de sortudas, que são as assexuais, que elas não direcionam, né, seu desejo sexual e afetivo por ninguém, porque hoje em dia tá difícil, né? Não, mas brincadeiras à parte, existem essas orientações sexuais. Assim como nós, pessoas trans, da mesma forma. Independente do sexo que nos foi atribuído quando nós nascemos, a nossa afetividade, o nosso desejo sexual pode ser por qualquer pessoa. Por que eu disse que eu era um ótimo exemplo? Eu sou uma trans bissexual. E olha que interessante, Jair, isso é uma questão até para psicologia e para psiquiatria.
Quando eu era entendida pela sociedade ainda como um menino, e eu comecei esse processo de transição muito cedo, com 16 anos, mas até essa idade, eu tinha certeza que eu só gostava de homens, de meninos. Eu tinha até pra pensar em beijar uma menina, em qualquer coisa assim, eu falava, nossa, não, eu gosto de homens, né? E o tempo foi passando, eu vi que a minha questão não era na sexualidade, sim no meu gênero, que o meu gênero não estava de acordo com aquilo que ele realmente, de quem eu realmente era. E aí eu comecei o meu processo de transição, a tomada de hormônios, usar as minhas roupas, né, as roupas que eu uso hoje, deixar meu cabelo crescer. Enfim, comecei a viver com uma mulher que eu sempre fui. E aí não é que eu descubro que eu também gosto de meninas, Jairo? E isso não veio como uma imposição. Isso veio muito natural. Fiquei com uma menina ali, fiquei com uma outra. Meu noivo deve estar odiando eu falando isso, né? Porque eu sei que ele está assistindo. Mas daí ele deleta essa parte. Mas eu fui ficando com meninas e eu falei, não, mas peraí. Eu gosto de meninas. E aí, qual foi a conclusão que eu cheguei, Jairo? Que o fato de eu achar que eu não gostava de meninos é porque eu achava que aquilo era uma obrigação de homem, que aquilo me tornaria homem. Então, já que eu não era um homem, que eu não me sentia um homem, eu teria que gostar de meninas. De meninos, né? Somente de meninos. Então, eu via que aquilo me tolhia, me privava. E, na verdade, me vendava os olhos e eu não percebia que eu sentia atração sexual e afetiva tanto por mulheres quanto por homens. E hoje eu te digo que a minha atração sexual ainda é um pouco mais para mulheres do que para homens. E eu também sempre brinco com meu noivo, que olha, que ele arrase, pra gente sempre estar junto, porque depois dele não vai mais ter homem na minha vida. E ele é o homem da minha vida, não adianta. Eu preciso aqui fazer uma declaração de amor pro meu noivo, que também já no segundo passo eu conto como é que é a nossa história. E eu sou uma pessoa... Desculpa, e até emendar, já que você falou do teu noivo, eu ia falar, faz um tempo que vocês estão juntos, né? 4 anos, Jairo. 4 anos, inclusive, eu não sei se você, acho que você deve saber, para as pessoas também procurarem, se quiserem. No GNT, teve aquela série, 2 temporadas, daquela famosa série Liberdade de Gênero, né? Do GNT, quem era o diretor é o nosso querido João Jardim, não sei se o Jairo também conhece, que é do Grupo Globo. João Jardim, que dirigiu aí programas maravilhosos, principalmente na GNT. E eu acabei sendo convidada para participar da 2ª temporada do Liberdade de Gênero. Então, o episódio 6 da 2ª temporada conta um pouco da minha história e conta também como eu conheci o Gabriel. E vejam só, como agora a gente já entendeu também que orientação sexual e identidade de gênero não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, uma travesti não é um gay tão exagerado, mas tão exagerado, mas tão exagerado que precisa se vestir de mulher. Não, é uma mulher... É uma pessoa do gênero feminino que pode gostar de mulheres, de homens. Eu, por exemplo, na minha cidade natal, em Ponta Grossa, uma travesti maravilhosa, falo dela publicamente, porque ela torna isso uma bandeira, que é a Débora Lee, deixa um beijo aqui para ela, uma grande artista da cidade de Ponta Grossa. Ela é casada com uma mulher cis e elas têm uma filha, de maneira natural. As duas têm uma filha e agora elas têm um netinho, né? Então, a Débora é casada com uma mulher e hoje ela é avó, as duas, né? A avó cis e a avó trans, para vocês verem que legal. E por que eu falei do meu... Porque também as pessoas pensam muito dentro da caixinha. Ou as pessoas vão imaginar que eu vou namorar com um menino que tenha um pênis, que nasceu definido como menino. Ou então, já que eu falei que eu sou bissexual, que eu vou namorar uma mulher que tenha vagina. E aí, no meu caso, eu namoro um homem. Eu tô praticamente casada com um homem. E esse homem não tem um pipi. Esse homem tem uma vagina. Ele é trans como eu. Vejam só. A sexualidade, ela pode ser muito ampla. Eu me atraí não só pelo corpo maravilhoso do meu noivo, mas eu me atraí pela pessoa que ele é, principalmente. Né? Fora a atração sexual, que é uma coisa muito efêmera, uma hora é isso, outra é aquilo, a gente criou uma cumplicidade muito grande. A gente é muito amigo. E é muito disso que a gente fala no movimento trans, que a gente tem que se apaixonar por pessoas, e não por gênero, por genitália. Vocês devem conhecer casos muito famosos aí de aquela mulher foi casada há anos com o marido dela, estava infeliz, aí separou, conheceu uma mulher e hoje ela está feliz com uma mulher. Foi descobrindo essa sexualidade. E muitas vezes se apaixonou por aquela pessoa que foi tão bacana com ela. Claro que entre eu e meu noivo existe muito tesão, existe muito desejo, a gente deseja o corpo um do outro, mas para além disso, um se apaixonou pela pessoa que o outro é. E veja, Jairo, ele não sabia que eu era trans no começo. Quando ele olhou pra mim e gostou de mim a primeira vez, ele imaginou: quem que é essa mulher cis aí falando com tanta propriedade, falando de travesti, usando linguajar travesti? Ele quase achou aquilo um horror. Falando, quem que é essa mulher cis aí falando, achando que sabe da nossa vida, né? Depois é que ele foi entender que eu era uma mulher trans, mas aí ele já estava apaixonado.
E eu acho que é muito isso, né, Alicia? Independente, né, dessas classificações, dessas caixas que a gente tenta colocar as pessoas em relação à identidade de gênero, em relação à orientação sexual. A gente percebe cada vez mais que existe uma multiplicidade enorme de possibilidades, né? E tudo isso está embaixo do guarda-chuva do ser humano, né? Porque basicamente o que a gente quer, né? Acho que a gente quer conhecer alguém que por quem a gente se apaixone, com quem a gente consiga trocar afetivamente, sexualmente, emocionalmente. Então, eu acho que tudo isso é sobre ser humano, né? E eu acho que o ser humano tem todas essas possibilidades, todas essas matizes, todas essas variações possíveis, essa diversidade enorme, né? E é isso que é importante, cada um faz, né? E tem a liberdade, tem o direito de fazer a mesma coisa que todos podem fazer, né? Assim, por que, né, a população cis, a população que vai definir o que é o padrão, né? Por onde a gente vai, por que todo mundo tem que ser desse jeito? E não é, né? A gente percebe que cada vez mais existe essa variação, existe essas possibilidades todas. E você mesmo, né? Você mesma contou pra gente como que foi esse caminho, né? Foi um caminho de, assim, muitas vezes a gente não nasce sabendo, né, Alice? A gente vai aprendendo, a gente vai entendendo, a gente vai percebendo, a gente vai testando hipóteses, a gente vai descobrindo coisas que a gente nem imaginava que a gente podia viver. E, fundamentalmente, a gente está falando de ser humano. E ser humano tem todas essas possibilidades, né? Eu acho que essa riqueza, né, de caminhos e de possibilidades que torna o ser humano muito melhor, muito mais rico, né? E essa possibilidade de estar aprendendo sempre com o outro, né? Com o que a gente está vendo, né? O como que a gente pode trocar. Eu acho que esse é uma questão importante, né? Eu estou falando isso na teoria, mas a gente sabe que na prática, ainda as populações que não são identificadas como as populações majoritárias sofrem muito no mundo e sofrem muito no Brasil, né? Então, o indivíduo que tem uma orientação sexual que não é a heterossexual, ou a mulher ou o homem que não se identificam como sendo cis, né? Eles fazem parte de todo esse guarda-chuva trans que a gente está falando. Essas pessoas são vítimas de exclusão, de preconceito. Ainda a gente enfrenta, né, no Brasil de hoje, muita discriminação, muito preconceito. E não é à toa que a gente tem esse dia, a sexta-feira, que motivou a gente fazer todas essas ações essa semana, que é o Dia da Visibilidade Trans, que foi um dia, Alicia me corrige se eu estiver errado, que em 2004 uma galera foi para Brasília, né, reivindicar uma série de ativistas foram para Brasília reivindicar uma série de mudanças, de direitos, né? A Alicia vai explicar um pouquinho mais isso para a gente. Isso tem 17 anos, né, Alicia? Então, assim, é uma história muito recente quando a gente pensa na história do Brasil ou na história da humanidade. São um pouco mais de uma década e meia, praticamente, né? Dessa marcha, dessa galera que foi para Brasília, e a partir daí muitas coisas mudaram, então mudando, e outras tantas ainda não mudaram, né, Alicia? Quer falar um pouquinho sobre isso pra gente? Perfeito, Jairo. Você falou esse negócio de ser humano, eu lembrei de uma frase de para-choque de caminhão que eu inventei, não, né? Que eu fui agregando e coloquei até no meu TCC da graduação, que é assim: eu posso ser ou deixar de ser homem ou mulher, mas eu nunca vou deixar de ser humana. Que é exatamente isso. O gênero não pode estar acima da nossa humanidade, né? A frase de para-choque de caminhão que eu criei. Mas vamos lá. Como você disse, dia 29 de janeiro, aqui no Brasil, então ele é um dia nacional, a gente celebra, eu não gosto de dizer comemorar, porque a gente tem indicadores muito complicados ainda em relação à vida de pessoas trans, seja em relação à saúde. O Brasil é o país que ainda mais mata travestis transexuais no mundo, né, Jairo? Isso não sou eu que estou dizendo, são dados oficiais do Transgender Europe, que é um instituto de pesquisa formado por pessoas trans na Europa, né, tem apoio da União Europeia, inclusive, que coleta esses dados e mostra que, consecutivamente, desde 2016, o Brasil tem esse título horrível.
Por que que existe esse Dia Nacional da Visibilidade Trans? E vejam, mais uma vez eu vou dizer, Dia da Visibilidade Trans. A gente ainda luta pela visibilidade, ainda mais em 2004. Historicamente, isso vem muito, né, do advento da política de AIDS. Erroneamente, travestis e mulheres transexuais, por exemplo. Aqui, claro que existem os homens trans, mas eu acabo falando mais de mulheres trans e travestis porque é o meu lugar de fala. Historicamente, essas pessoas, principalmente dentro, estavam sendo, né, agregadas com os gays e os outros homens que fazem sexo com homens. Inclusive, nesse ano, em 2004, saiu aquele famoso plano de combate ao HIV, de enfrentamento ao HIV, entre gays, outros HSHs e travestis. E, inclusive, a população trans foi vendo quanto aquilo estava sendo prejudicial. A própria população trans acabou entrando nesse plano e concordando, o movimento social, porque era o único lugar da onde se poderia tirar recursos, da onde também se poderia... Era uma porta de entrada para o Ministério da Saúde, portanto, para todas as outras políticas de saúde a nível federal e, consequentemente, estadual e municipal. E aí esse gatilho fez com que, justamente com o apoio do Departamento de AIDS nessa época, ou seja, apoio financeiro e um apoio institucional dentro do Congresso Federal, ou seja, o diretor, a diretora do programa de AIDS à época foi junto com essas travestis, mulheres transexuais, dentro do Congresso Nacional, levantar a bandeira que a gente chama até hoje de travesti e respeito. Literalmente uma bandeira, um banner escrito travesti e respeito. Houve essa manifestação dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e também no Senado, com toda a população trans e um órgão estatal junto. Então, o Departamento de AIDS, a pasta de AIDS do Brasil, esteve junto com essas pessoas trans lá, justamente para reivindicar a visibilidade de direitos, para que essas mulheres trans e travestis não fossem mais confundidas e misturadas junto com os gays, porque nós somos gays, a gente já falou sobre isso, nós somos mulheres, assim como os homens trans não são mulheres e não são lésbicas, são homens. Tudo isso, essa visibilização, nem só a visibilidade, mas a visibilização por parte do Estado, foi requerida nesse dia. E a partir daí, sucessivamente, todos os anos, em 29 de janeiro, é uma data que ela não é assim tão comemorada. Claro que a gente comemora até pelo fato de estar vivo, porque esse mesmo estudo do TDIU que eu falei para vocês, estima que no Brasil a expectativa média de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, enquanto da população geral gira em torno de 75. Então, consecutivamente, todos os 29 de janeiro, eles se tornaram dias simbólicos para lutar por uma causa. Então, seja para alteração de nome e gênero no Congresso, né, no STF, como, por exemplo, foi em 2018. Ano passado, também, a gente falou muito sobre a lei da homotransfobia, em 29 de janeiro, e aí nós tivemos essa conquista via Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, a gente ainda tem que discutir sobre qual banheiro as pessoas trans vão utilizar. A gente ainda, infelizmente, tem projetos de lei no Congresso Nacional que visam proibir mulheres trans e travestis, Jairo, de participar nos esportes femininos, como, por exemplo, o caso da Tiffany. A Tiffany, mesmo sendo liberada pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, que é o órgão máximo arbitrar em relação aos esportes, libera essa mulher para estar lá jogando, está promovendo saúde para ela, saúde mental, saúde física, incentivando outras pessoas trans a estarem nos esportes. O nosso legislativo ainda quer tolir essas pessoas. Eu fui, enquanto pesquisadora, também dentro do Congresso Nacional para defender a participação das pessoas trans do ponto de vista da ciência. Existem artigos científicos, enfim, tanta coisa que a gente pode defender a participação das pessoas trans nos esportes, de acordo com o seu gênero. Então, vejam, há 17 anos a gente tem o Dia da Visibilidade Trans instaurado aqui no Brasil. Ele é um dia que, infelizmente, ainda está informal, ele tem apoio restrito do programa de AIDS, mas tramita até hoje esse projeto de lei no Congresso para que ele se torne oficial, entre de verdade no calendário oficial do Congresso Nacional Brasileiro, do Poder Executivo Brasileiro. E todos os anos a gente precisa levantar uma bandeira. É como eu fiz aquela brincadeira, mas que não é tão brincadeira assim. Hoje os gays já adotam, gays e lésbicas, né? Já estão na fase de lutar pela adoção, para decidir se você tem ou não pensão depois que o seu cônjuge do mesmo gênero morre. Por coisas que nós ainda estamos muito longe de discutir. Até meses atrás nós não podíamos doar sangue porque a Anvisa não liberava. Nós tínhamos, na verdade, uma proibição do próprio Ministério da Saúde. Não era uma proibição, mas não era claro que nós doássemos sangue. Porque quando você relatava naquele questionário, por exemplo, da doação de sangue, se você transou com uma travesti, você não podia doar sangue. Se uma pessoa transou com uma travesti e não pode doar sangue, imagine uma travesti, né? A gente também não podia trocar os nossos nomes. Veja, Jairo, eu troquei o meu nome e o meu gênero nos meus documentos no ano de 2015. Eu já estava quase me formando em farmácia aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Eu fiquei com o processo na justiça por 3 anos. 3 longos anos. Foi negado em primeira instância e só foi aprovado em segunda instância ainda com votos dos desembargadores muito sofríveis na minha sentença. Eu tive que passar por um processo constrangedor, moroso. Quando finalmente saiu a sentença da minha mudança de nome e gênero dos documentos, eu nem comemorei, Jair. Eu estava tão cansada, eu estava dentro do internato, no hospital, no laboratório, estava cheia de exames de bioquímica na rotina para botar para rodar. Recebi a ligação do meu advogado, todo empolgado, me contando. Falei, nossa, que bom, que legal. Desliguei e fui para o laboratório. Eu já estava tão cansada que eu não tive aquele gosto delicioso de comemorar a mudança do meu nome e do meu gênero. Ser reconhecida como Alicia de verdade pelo Estado brasileiro. E nossa luta, a luta de pessoas como eu, como Keila Simpson, Tatiana Araújo, tantas pessoas aí, Giovanna Baby, Bruna Benevides, pessoas que lutam dia a dia, tanto no poder executivo como com advocacy no executivo, lutaram, a gente lutou muito para que hoje as pessoas trans consigam alterar seu nome e gênero direto nos cartórios. Hoje em dia não precisa mais fazer cirurgia, não precisa mais passar por um processo demorado como o meu. Hoje é só você chegar no cartório que você nasceu e trocar de nome e de gênero. Eu não tive isso, mas eu tive o prazer e a delícia de ver o meu noivo podendo colher esse fruto. Ele foi até a cidade natal dele em Pelotas, simplesmente foi até o cartório, trocou o nome e o gênero dele facilmente. Que legal. Alicia, essas tuas histórias são muito boas, tem vários comentários aqui, vou aproveitar só para a gente interagir um pouco com as pessoas que estão participando. A Cláudia Pessotto fala assim, olha, o dia 29 de janeiro é o dia do aniversário da minha filha / filho. Legal. Eu gostei dessa posição da Cláudia, porque eu acho que é muito isso, né? Independente da orientação sexual que o teu filho ou tua filha vai ter, independente do fato dela se enxergar como cis ou trans, é teu filho, tua filha, de qualquer jeito, e você vai gostar dele do jeito que ele é, do jeito que ela é, ponto final. Né? Então, eu acho que muito legal esse comentário da Cláudia. A Cida diz pra gente, olha, todas as possibilidades humanas e com quem você consegue trocar. É isso. Jair e Alicia falaram tudo, muito legal. A Lu fala que falta ainda muita empatia da população, eu concordo com a Lu. A Farmafer manda um coração para você, Alicia. A Leite Vilela fala, linda essa mulher, amo de paixão. Aí... Gabi Reisinaut manda um monte de olhinhos com coração para você. Meu amor. Já tava. É o Gabriel. É Gabriel. Eu não estava enxergando aqui. Gabirei que é o Insta dele, né? O arroba dele, né? Gabi Reisnaut. Gabriel Reisnaut. Gabi Reis. Tá bom. Então é o Gabriel aqui. Gabriel, beijão para você também. Declaração de amor do Gabriel. O Chegud fala que linda história de amor. Olha só, hein? O Jairo pergunta, doutora, a live não está sendo mais transmitida no YouTube? Jairo, toda vez que a gente tem convidado, a gente está privilegiando o Instagram. Hoje a gente tentou, não sei se deu certo, o Instagram estava sendo espelhado para o YouTube e para o Facebook também. Então, em teoria, está lá também. Dá uma checada, os links estão no Stories, tá, Jairo? O Jairo é meu xará, Jairo José. Toda semana ele está aqui com a gente, viu, Alicia? A boneca trava fala, perfeita, demais, socorro, um coração para você. Marta May fala que o papo está muito bom, perfeito. A Marta também está sempre aqui com a gente. Cilda Maria Dos diz o que existe é muito preconceito por parte da sociedade, infelizmente. Né? E eu queria aproveitar essa fala da Sil Maria Dos para contar o seguinte para vocês, né? E aí acho que a Alicia falou muito bem sobre isso, né? Apesar dos avanços, a gente ainda tem muito preconceito, a gente ainda tem muita exclusão, a gente tem ainda muita agressividade, agressão e violência contra as pessoas trans, né? E cada vez mais a gente tem evidências de estudos que mostram que esse preconceito, essa discriminação, essa exclusão social fazem um tremendo mal para as pessoas, né? A Alicia contou que a expectativa de vida das pessoas trans no Brasil hoje, infelizmente, né, é de 35 anos, né? Menos de 40 anos
40 anos menos do que a expectativa de vida da população geral, né? Em boa parte dos casos, né? A causa do final da vida de uma pessoa trans é a violência, é a agressão, mas muitas vezes, em função de todas essas exclusões, de todos esses preconceitos, de todas essas pressões sociais, as pessoas trans têm uma incidência muitas vezes alta de quadro de depressão, de quadros de transtornos, de ansiedade, de questões de saúde mental, o que muitas vezes leva essas pessoas a cometerem comportamentos autoagressivos, né, como muitas vezes até as tentativas de suicídio ou suicídio consumado, né? Quer dizer, também esse é um outro ponto muito importante, né? A gente tem evidências acumuladas que essas pressões, essas exclusões, essas discriminações fazem tremendamente mal para a saúde mental das pessoas que são vítimas desses preconceitos, e isso também prejudica a saúde física dessas pessoas. Então, muitas vezes elas têm problemas de saúde física que não seriam esperados para aquela faixa de idade delas. Então, muitas vezes questões hormonais, questões cardíacas, enfim, né, uma série de questões de saúde. Então, de novo, uma prova de que a saúde física é tremendamente impactada pela saúde mental, e a saúde mental é tremendamente impactada pela questão de como a sociedade se relaciona com as pessoas, né? Então, uma sociedade, vamos pensar numa sociedade como a sociedade dos países nórdicos, né, Alicia, em que você tem essa questão da transexualidade, ou a questão da orientação sexual incorporada à sociedade de uma maneira muito mais tranquila. As crianças vão para a escola desconstruindo essa questão de gênero, essa coisa, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, né? Há um trabalho ativo para que não haja bullying, para que não haja discriminação, para que não haja preconceito, para que haja inclusão de todo mundo, né? Uma sociedade muito mais avançada nesse sentido, né? A saúde física e mental das pessoas é muito maior, né? E ganha, né, Alice? Alice me corrija se eu estiver errado, ganha não só a população gay ou a população trans, mas ganha a sociedade como um todo, né? Porque as pessoas podem viver melhores, viver numa sociedade que elas se sentem mais contempladas, mais justa, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Exato, Jairo. O que você diz que é tão comum nas sociedades, né, nórdicas, europeias no geral, a Holanda faz isso muito bem também, em muitos lugares, e também na sociedade asiática, aqui no Brasil vai ser chamada de ideologia de gênero. Veja só, quando a gente discute a vida de pessoas que têm todos os seus direitos tolhidos, dados da Associação Nacional de Travestis Transsexuais, da ANTRA, dão conta de que mais de 90% da nossa população ainda está no trabalho sexual. A prostituição é um problema? Não, é uma profissão como qualquer outra. O problema é que quando só a prostituição sobra para você como atividade laboral. Uma coisa é eu decidir ser garota de programa, ser prostituta. Ok, foi uma decisão minha. Outra coisa é não ter nenhuma outra opção e só essa me sobrar, né? E aí é muito complicado, porque, por exemplo, no Brasil a gente não tem legalização da prostituição, apesar de a gente ter a CBO, que é a classificação específica, mas fora isso eu não tenho mais nada. A atividade de rufianismo, ela e tem que ser claro, né, é criminalizada, mas isso envolve também outras travestis que acabam sendo cafetinas por necessidade. Então eu criminalizo as travestis, é uma criminalização em cima de outra, e aí a prostituição se torna muitas vezes um espaço de muito perigo, fora todo o machismo estrutural da nossa sociedade, onde um cliente paga para uma travesti, para uma mulher trans ou para uma mulher cis, para as mulheres no geral, e acha que a partir desse pagamento tem direito de fazer o que quiser com os corpos delas. E não é bem assim. É muito complicado. Outro ponto muito específico que você tocou dessas violências, né? Na verdade, é uma coisa que eu reflito muito, que corpos são estupráveis na nossa sociedade, por exemplo. A gente fala muito do estupro das mulheres cis. Mas quantas mulheres trans também são estupradas? Mais uma vez, mesmo sendo profissionais do sexo, se, por exemplo, eu combinei com um cara que eu vou fazer sexo oral e eu vou ser passiva com ele no sexo, e ele me pagou um valor por isso, se ele me obriga a ser ativa com ele, se ele me obriga a dar um beijo nele de uma maneira que eu não quero, ou fazer um sexo oral no ânus dele, por exemplo, nada disso estava combinado no programa e no pagamento que foi feito, isso é um estupro. Porque muitas vezes as pessoas acham que a partir do momento que a pessoa paga, então não existe mais estupro. Ou mesmo as pessoas que são violentadas em festas, enfim. A gente vê muitas pessoas trans, a gente vê cotidianamente na mídia notícias de morte de pessoas trans. E eu te digo, Jairo, muitas dessas meninas que morrem, antes de morrer, elas foram estupradas.
Mas os nossos corpos, infelizmente, não estão sendo considerados estupráveis na sociedade. A gente não discute o estupro de nós, mulheres trans e travestis. Eu tenho medo todos os dias na rua de andar. Se você perguntar para um homem qual é o maior medo dele, ele vai dizer ser assaltado. Se eu perguntar para cada uma das mulheres que está assistindo aqui, cis ou trans, qual é o maior medo de uma mulher? É ser estuprada. O assalto é o último dos nossos medos. A gente vive em constante medo provocado pelo machismo. São tantas coisas tão complicadas na nossa vida, a gente sempre está se tolindo das coisas. Você falou da violência também, sui generis, né? A violência com arma de fogo, violência física. E aqui eu quero lembrar que o privilégio ele vai até a vírgula, porque eu posso dizer, por exemplo, que eu sou uma travesti bastante privilegiada. Tive uma família que me deu toda uma estrutura. Então dizer que eu sou farmacêutica, que eu fiz mestrado, que eu estou no doutorado, de uma maneira meritocrática, que eu só estudei e me esforcei para isso, é uma mentira. Uma sociedade inteira, uma rede de apoio inteira foi o que me possibilitou ser quem eu sou hoje. Né? Eu não acredito em nada de uma maneira meritocrática. Só que isso não vai, mesmo eu tendo todos esses privilégios, a transfobia ela é tão intrínseca, tão arraigada e tão estrutural na nossa sociedade que ainda assim, eu, por exemplo, sofri transfobia no aniversário de 100 anos de uma tia minha. 100 anos. Era um aniversário, uma coisa de dia. Aqui em Curitiba, num domingo à tarde, eu sofri transfobia dentro desse aniversário. E eu quero lembrar do caso de uma co-vereadora aí da cidade de São Paulo, Carolina Yara. Vejam só, uma co-vereadora, tem um status de poder, chegou, né, num espaço de privilégio. Não sei se todo mundo aqui viu, nessa madrugada a casa dela foi alvejada por tiros aí na cidade de São Paulo. Vai se abrir um inquérito para ver o que é que está acontecendo. Mesmo ela sendo uma co-vereadora, ela continua sendo travesti e ela está sofrendo aí com essa violência. Atiraram dentro da casa dela com ela lá dentro. Tudo isso é muito complicado, a gente brinca e tal, mas tem algumas faces da nossa vida que ainda são muito complicadas e a gente não pode simplesmente passar o pano em cima disso ou tentar cobrir o sol com a peneira. A gente precisa discutir esse ponto para que pessoas como a Dandara não morram daquele jeito tão horrível, com o seu corpo sendo carregado num carrinho daqueles de obra, carrinho de mão, para que tantas outras não morram por motivações transfóbicas, né? As causas externas que a gente diz em epidemiologia. Causas externas para a sociedade, mas muito internas e intrínsecas na nossa vida. Não, e essas histórias que você traz, esses nomes, esses dados, eles colocam a gente muito face a face com um lado muito cruel, né, da sociedade, né? Se a gente falou há pouco do humano, né, e o que o humano está acima, né, antes da gente ser hétero, bi, gay, cis, trans, a gente é humano, né? E na humanidade a gente encontra essa possibilidade de diversidade, né? Quer dizer, o quanto essa violência, essa exclusão que chega ao extremo, né? De pessoas assassinarem outras pessoas por conta da sua orientação ou da sua identidade de gênero, o quanto isso desumaniza o ser humano, né? O quanto isso aproxima o ser humano, né, de uma natureza que não é uma natureza de construção harmônica social, né? É uma natureza agressiva, violenta, antissocial, né? Completamente anti-empática, né? Quer dizer, e como isso continua a acontecer mesmo em pleno século XXI, né? A gente já está em 2021 e a gente continua tendo que lidar com essas histórias. E que pena que a gente não está aqui para, como a Alicia diz, né? Com